Dando continuidade aqui à nossa aula 5 sobre John Stuart Mill e o governo representativo, entendido esse governo representativo como o caminho eficiente para a garantia da democracia, e aí democracia como sinônimo de liberalismo político, é bom que se diga, como nós já estamos enfatizando ao longo do nosso curso e desde o início da nossa aula. Nós vamos trazer aqui novos elementos destacados por John Stuart Mill como definidores da democracia no âmbito do governo representativo. Então, nesse sentido, vem a pergunta, né? Quais são os pressupostos da democracia no âmbito do governo representativo? Então, o centro da questão dessa discussão e dessa pergunta dos pressupostos é o parlamento, né? Então, para John Stuart Mill, o governo representativo significa institucionalmente, no coração do Estado, o parlamento, os representantes atuando no parlamento. No caso do modelo inglês, que é o modelo que ele vivenciava, existia o elemento do caráter bicameral do parlamento, né? Assim como nos Estados Unidos, assim como o modelo adotado, por exemplo, aqui na República Brasileira, né? Então, no caso da Inglaterra, você tem a Câmara dos Comuns, que é submetida ao sufrágio, ao voto, né? Os parlamentares são eleitos diretamente pelo povo, mas no modelo de voto distrital, que é um modelo que, inclusive, se discute hoje no Brasil como possível mudança no sistema político eleitoral brasileiro, né? Então, o voto distrital, ele restringe a cada distrito, a cada delimitação geográfica, a eleição do seu representante. Isso gera deformação de representação, mas do ponto de vista de John Stuart Mill, geraria aperfeiçoamento. Por que eu estou chamando de deformação e estou dizendo que com John Stuart Mill era um aperfeiçoamento? Porque a partir dos distritos você tem também uma divisão de classe das cidades, né? Dos diferentes lugares do país, né? Então, os mais pobres, os trabalhadores, se organizavam e moravam, viviam em determinado distrito, em determinados distritos. Vivem até hoje, né? E as elites, os nobres, os outrora senhores feudais, os donos das fábricas, dos bancos, vivem em outros distritos, normalmente menos populosos. Então, no voto distrital, você delimita que o eleitor só possa votar naquele distrito. Então, você vai garantir, ao mesmo tempo que você vai garantir representantes dos trabalhadores no parlamento, você vai também garantir uma subrepresentação das elites, que são em menor número, mas estão concentradas em determinados distritos. Então, nessa configuração parlamentar, você tem essa Câmara dos Comuns, no caso da Inglaterra, com representantes dos distritos e ocorrendo esse processo de elitização da política, em que alguns distritos menos populosos garantem a eleição de seus representantes, a maioria deles, desses distritos menos populosos, oriundos da elite econômica, né? E além dessa Câmara dos Comuns, você tem também na Inglaterra até os dias de hoje a Câmara dos Lords, né? Que é composta por representantes não eleitos oriundos das famílias de nobres, né? Então, esses não se submetem ao sufrágio, ao voto, nem ao controle popular. E eles funcionam como uma casa revisora, como se fosse o Senado aqui no Brasil, que também é uma casa revisora, das deliberações que os representantes aprovam na Câmara dos Comuns, né? Então, nós temos esse sistema bicameral, da Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, e temos um voto distrital que vai garantir a representatividade da minoria principal que os liberais defendem, que é a minoria detentora dos meios de produção do poder econômico, né? Então, dentro dessa configuração, John Stuart Mill vai dizer que, primeiro, é preciso existir a soberania ampla do parlamento como centro do debate político, definidor da agenda, da tomada de decisões e da composição do governo, né? Então, até hoje na Inglaterra, o governo é composto pelo partido que tem maioria na Câmara dos Comuns, né? Então, o governo o poder executivo é uma expressão do poder legislativo, da maioria composta pelo resultado eleitoral
no poder legislativo na Câmara dos Comuns, né? Então, o primeiro-ministro ele lidera um bloco parlamentar majoritário do partido vencedor nas eleições. Na Inglaterra, nós temos basicamente a disputa entre dois partidos, né, com a existência de outros agrupamentos políticos minoritários, mas a disputa fundamental é entre o Partido Conservador, que atualmente está à frente do governo inglês, e o Partido Trabalhista, que se organizou no século XIX, fruto das lutas da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, o Partido Trabalhista é um partido oriundo das camadas populares, oriundo desse modelo de democracia proposto por John Stuart Mill no século XIX e que disputa continuamente o comando do poder executivo, do governo, a partir da luta pela maioria no parlamento. A segunda questão importante é o reconhecimento, que o parlamento precisa reconhecer as demandas dos diferentes segmentos da sociedade e canalizar as mesmas para o parlamento, né? Então, para John Stuart Mill, o coração desse sistema democrático é o parlamento, que é o sistema representativo. E todas as demandas sociais não podem ser canalizadas para outro local que não seja o parlamento, né? Então, as manifestações populares, as lutas dos sindicatos, das igrejas, dos diferentes segmentos da sociedade precisam convergir, em última instância, para a organização das facções, dos grupos que vão tentar eleger representantes, e se não eleger esses representantes, elas vão apresentar essas demandas para os que forem eleitos dentro do parlamento. Então, o parlamento deve ser esse centro, esse coração dessa democracia liberal em que a representação está expressa lá. E, por fim, o terceiro ponto desse pressuposto do governo representativo é a liberdade de organização, a organização política que deve existir para todos os segmentos da sociedade, inclusive, e aí John Stuart Mill vai ser acusado de socialista por isso, inclusive por liberais de sua época, porque ele vai defender, inclusive, para a nascente classe trabalhadora, a organização política, né? Que vai culminar, por exemplo, na Inglaterra com o Partido Trabalhista Inglês, né? Que até hoje é o partido que alterna o poder do ponto de vista do governo, né? Do poder executivo, com os conservadores e disputa, né? Maiorias no parlamento inglês desde então. Depois de uma longa luta dos trabalhadores, é bom que se diga, né? John Stuart Mill defendia isso já na primeira metade do século XIX, mas os trabalhadores só vão conquistar gradativamente esses direitos de organização, de voto e de eleição de seus representantes para o parlamento no final do século XIX, né? Começaram a conquistar isso depois de muitas manifestações, lutas e greves. Por fim, nós vamos ter uma última pergunta a partir da obra de John Stuart Mill, né? Quais são os limites e as possibilidades para a afirmação da relação entre a democracia e o governo representativo, né? Considerando a obra de John Stuart Mill, como é que a gente pode olhar para essa relação, entendendo aí limites e possibilidades aí para essa definição de democracia a partir da ideia de governo representativo e considerando que ambos devem ser sinônimo de liberalismo político, né? Então, a primeira questão para John Stuart Mill é que se deve evitar as enfermidades do governo representativo. Quais são? A instabilidade institucional e a ausência de condições para o exercício pleno da liberdade individual. Então, toda democracia que se preze para John Stuart Mill deve ser governo representativo e todo governo representativo deve primar pela estabilidade institucional, que as instituições funcionem bem, se equilibrem, atendam aos anseios da sociedade e sejam caixa de ressonância dessa sociedade. E, ao mesmo tempo, o privilégio fundamental da liberdade individual. É preciso que cada indivíduo exerça o gozo de sua consciência, consiga votar, possa ser votado e possa se organizar coletivamente para intervir no processo político. É preciso compreender que o espírito faccioso, ou seja, o espírito de associação e de individualização das classes subalternas, no caso dos trabalhadores, deve ser sempre contido, né?
É uma coisa que Tocqueville traz, que o federalista traz nos Estados Unidos, e John Stuart Mill traz nessa ideia do governo representativo, né? Ao mesmo tempo que John Stuart Mill vislumbra a possibilidade de organização da classe trabalhadora e de participação política da classe trabalhadora, ele diz que as associações dos trabalhadores e demais segmentos da sociedade devem ser também contidos pelo Estado, né, na sua expansão e capacidade de intervenção. Porque, segundo ele, em última instância, o mais importante é a estabilidade do Estado, das instituições do Estado. Então, se um único agrupamento ou alguns agrupamentos ou facções têm condição de se organizar o suficiente para desestabilizar o Estado, eles devem ser contidos, inclusive com a força coercitiva do Estado, ou seja, os da polícia, das leis, das multas, prisões, etc. e tal. Uma terceira questão importante é a questão, como já foi falado desde o início da aula, da extensão do sufrágio, né, do voto, que deve seguir o caminho inevitável do caráter universal, né? Então, John Stuart Mill defende que o governo representativo tem que ter como pressuposto, como possibilidade máxima, o voto de todos e todas. John Stuart Mill defende o voto feminino, né? Que é o último ponto que está aqui na nossa apresentação. A defesa do voto feminino já ali no início da segunda metade do século XIX, né? As mulheres, boa parte delas em boa parte dos países, vão conquistar isso apenas no século XX. Mas John Stuart Mill, como um autor aí nesse sentido progressista, vai defender já o voto feminino e o voto universal, o voto para todos e todas, né? Porém, ele defende a tese do desenvolvimento progressivo disso. Para a sua época, por exemplo, ele falava que não cabia esse voto universal ainda, porque a maioria dos trabalhadores eram pobres e analfabetos e portanto, não poderiam ter acesso à cidadania política, né? A possibilidade de votar, pelo menos nas questões nacionais, né? No máximo, poderiam votar nas questões locais, né? Isso influencia países como o Brasil, né? A gente sabe que a história do Brasil mostra que no século XIX o voto era censitário, né? O voto era baseado na renda do cidadão, né? Com a proclamação da República no final do século XIX, aqui no Brasil, os pobres e os analfabetos não votavam, né? Então a Constituição de 1891, aqui na República Brasileira, trazia essa restrição, né? Mulheres não votavam, analfabetos não votavam, pobres não votavam, né? Então você tem restrições na linha de John Stuart Mill presentes aqui, por exemplo, na Constituição do Império Brasileiro, do século XIX, e na primeira Constituição Republicana do país, no final do século XIX, né? Então é como diz aqui o ponto 4, né? Imediatamente o sufrágio deve ser limitado pela questão da instrução, que é a educação, e a questão econômica, que é a pobreza, né? Então, para concluir a nossa aula de hoje, gostaria de destacar que John Stuart Mill é um autor fundamental para a ciência política clássica, é um autor considerado liberal clássico, né? Para alguns de sua época acusado de socialismo, por defender, por exemplo, a organização dos trabalhadores e o voto feminino, mas ainda é um autor extremamente conservador por compreender a democracia como um processo em que tudo deve ser canalizado apenas para o parlamento e em que o espírito faccioso e a soberania popular mais ampla devam ser contidos no sentido da defesa da propriedade e da liberdade individual, que devem submeter esses dois primeiros, né? A soberania popular e a livre organização dos trabalhadores. Mas John Stuart Mill traz um legado importantíssimo para a ciência política. Boa parte dos sistemas políticos existentes nos dias de hoje, inclusive no Brasil, tem influências das ideias de John Stuart Mill, e é importante que nós possamos estudar cada vez mais autores desse tipo para compreender a nossa realidade política, compreender os limites e as possibilidades do Estado Democrático de Direito no Brasil e, acima de tudo, esse problema central da democracia representativa e o quanto ela tem ainda que ser aperfeiçoada ou até mesmo modificada por outro modelo, se for esse o caso,
Estamos num processo aberto, como dizia Maquiavel, nosso autor da aula 2, a política é esse espaço da liberdade, esse espaço da abertura para possibilidades dentro das disputas que existem em cada sociedade, em cada processo histórico. Então vamos juntos seguir firmes na nossa formação, Sindiúte, a nossa escola de lutas.